Bom dia, turminha. Estamos iniciando mais uma aula hoje sobre o sistema digestório. Vamos ver sobre o tubo digestório, né? O que compõe, quais são os órgãos, sobre as glândulas anexas, sobre o movimento de mastigação e deglutição. Então vamos lá, prestem atenção. Sistema digestório. Os alimentos que ingerimos são processados pelo sistema digestório, onde ocorre a digestão, que é o processo no qual os alimentos são transformados de tal forma que seus nutrientes possam ser absorvidos pelo corpo. Os lipídios e as proteínas e a maioria dos carboidratos são nutrientes grandes demais para passar pela membrana das células e penetrar no seu interior. Por isso, esses nutrientes quebrados são quebrados em partículas menores com a participação das enzimas digestivas. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas, as quais não fazem parte desse tubo nem recebem alimentos em seu interior, mas têm papéis importantes nesse processo, no processo digestório. Aqui temos uma imagem, do sistema digestório humano, desde a boca até o ânus, que o alimento vai fazer todo esse caminho, desde a sua entrada aqui pela boca até a sua eliminação pelo ânus. Temos a língua aqui, as glândulas, a faringe, o estômago, o fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, apêndice, o reto e o ânus. Então, esse é o nosso sistema digestório humano. O tubo digestivo. O tubo digestivo é formado pelos seguintes órgãos. Preste atenção porque na nossa próxima aula teremos atividade e vai ter perguntas relacionadas ao tubo digestivo. É formado pela boca, que é o orifício de entrada do tubo digestório. É nela que a digestão se inicia com a mastigação e deglutição, realizada pelos dentes e a língua, que são movimentos extremamente importantes. Muitas vezes, assim, por ser tão comum mastigação e engolir, não damos tanta importância, Porém, imagine isso, você coloca um alimento muito grande e não tem a mastigação, como ficaria, Isso ia causar danos, Ia ter outras consequências, Se não tivesse esse movimento da mastigação e da deglutição, Que é o ato de engolir os alimentos. Temos a faringe, que é o canal com cerca de 14 centímetros de comprimento, que liga a boca ao esôfago. É responsável pela passagem dos alimentos. É comum ao sistema digestório e respiratório. Esôfago é o canal tubular da parede muscular. É responsável por transportar o bolo alimentar até o estômago. O esôfago empurra o alimento através dos movimentos peristálticos. Temos também o estômago, que é a dilatação do tubo digestivo em forma de bolsa, localizado no abdômen. É responsável pela digestão parcial dos alimentos. Apresenta glândulas produtoras de suco gástrico, que auxilia na digestão. Intestino delgado, tubo com dobras que auxilia na sua função principal, a de absorção dos nutrientes. A parede interna do intestino delgado tem minúsculos prolongamentos em formas de dedos, chamados vilosidades intestinais. Existe ainda um grande número de glândulas que secretam o chamado suco intestinal. É dividido em 3 partes, as chamadas duodeno, jejunum e íleo. Temos também o intestino grosso, que é o órgão tubular responsável pela absorção da água. Divide-se em seco, colo e reto. O reto é a região final do intestino grosso, ali que termina no ânus. Glândulas anexas. As glândulas anexas ao tubo digestivo produzem substâncias imprescindíveis à digestão. São elas as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas,
e também a vesícula biliar. Não está aqui no slide, peço desculpa, mas vocês podem acompanhar no livro. Digestão. Na digestão, os nutrientes dos alimentos são transformados em partículas menores, que então podem ser absorvidas por células do corpo. É no interior das células que essas partículas vão desempenhar suas funções, como fornecer energia e elementos para o corpo crescer. O sistema digestório atua no processo de diferentes minerais. Uma delas é a ação física, ou seja, o ato de triturar e misturar os alimentos, como os dentes fazem na mastigação e os movimentos do estômago fazem com o bolo alimentar em seu interior. Outra forma são as ações químicas por meio das enzimas digestivas. As enzimas digestivas são as substâncias produzidas nas glândulas anexas e por órgãos do sistema digestório, como o estômago, o suco gástrico e o duodeno, que tem o suco intestinal ou entérico. A digestão é dividida de duas formas, né? Digestão mecânica e digestão química. Vamos ver um pouco aqui sobre a digestão mecânica, primeiramente. A digestão mecânica é a que é realizada com a mastigação e a deglutição e com os movimentos que acontecem no tubo digestivo, que é chamado de movimentos peristálticos. O movimento peristáltico é no esôfago, né? Um movimento ondulado que empurra o bolo alimentar em direção ao estômago. E a digestão química na digestão química, os alimentos são decompostos em partículas menores devido à ação das enzimas presentes no suco digestivo, sofrendo ali as alterações em sua composição química. Então, a nossa aula chegou ao fim. Eu peço que vocês pesquisem mais sobre o tubo digestivo, aliás, sobre o sistema digestório, né? Quero que vocês façam uma pesquisa e se preparem para a nossa próxima aula, né?